Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus é bom? Amém. Deus é maravilhoso. Vamos abrir Gênesis capítulo 11. Eu quero falar essa noite sobre uma torre, mas não uma torre que parou de ser edificada, uma torre que até hoje está sendo edificada. Para isso nós vamos ler Gênesis capítulo 11. Vamos ler os primeiros versículos. Podemos? Amém. E era a terra de... Olha só. E era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam-se um vale na terra de Sinar. Lembrando que o Oriente ali estava o Éden. E habitavam ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimamo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus. Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Antes de eu continuar o versículo 7, observa que Deus está mostrando uma unidade. Eis que o povo é um. Eles estavam todos naquela cidade com o mesmo compromisso. Ninguém estava ali com outro compromisso, mas com aquele compromisso. E Deus olhou e disse: esse povo é um. O povo que vivia espalhado, o povo que cada um via de uma maneira, agora estavam unidos em uma unidade para a edificação de uma torre. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, da face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Observa que eles cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações... Vamos parar aqui, amém? Senhor Deus, que a Tua palavra se manifeste cada vez em nossos corações. Pai, pedimos que a Tua misericórdia, a Tua graça haja em nosso meio. Fale conosco, Pai. Precisamos tanto de Ti esta noite. Nos ensine em Tua palavra. Aviva, Senhor, cada coração. Renove, Senhor, em Tua palavra. Pai, que o Senhor Deus possa ajudar o Teu povo. Enche na Tua presença, dá força a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu vi aqui uma visão, sabe aquele casco de... Não era baratas. Tem um inseto bem pequenininho que é vermelhinho, que é difícil a gente ver hoje em dia, sabe? Aqueles insetinhos que tem uma cascudinha. Tesourinha é o nome? Joaninha. Mais ou menos isso, só que era cheio de... como se fossem preguinhos assim. E tinha uma outra pessoa com a casca mais fina, e a casca triscava e furava. E saía sangue. Nessa visão, Deus me disse que há aqui duas pessoas que
Hoje mesmo você se estranhou e você precisa acertar para que isso não cause mais dor. Amém? Eu não vou chamar, amém? Mas vamos aqui focar na palavra, amém? Então, irmãos, a Bíblia diz que, assim como um relato de Gênesis, lá no comecinho, diz que nunca havia chovido sobre a face da terra e no dilúvio houve chuva, a Bíblia aqui está trazendo o relato que a língua era uma só, em todo o mundo. E todo mundo não entenda como países que existiam como hoje. Na verdade, os países só vieram existir por causa daquela bagunça que aconteceu lá. Porque o povo estava em uma unidade. Eu quero que você entenda, uma vez eu preguei uma sequência de mensagens sobre a unidade de Deus e a unidade do diabo. O diabo traz uma unidade também. Por exemplo, vou dar um exemplo. Agora as pessoas estão no como é o nome? Como? São João. Vamos supor que fosse o carnaval. As pessoas estavam na unidade do carnaval. Ora, eles estão para o mesmo objetivo: dançar, beber, se divertir. É assim ou não é? Satanás, ele consegue fazer isso. Mas essa cidade, se nós lêssemos um pouco mais, você ia ver que essa cidade não foi edificada de qualquer maneira. Houve alguém que trouxe homens valorosos, homens de perfil poderoso, para estarem naquela cidade. Aquela cidade é como que Brasília, uma cidade que é chamada de cidade projetada, não é isso? Uma cidade que foi projetada, foi desenhada para ser da maneira que é. Havia um homem que projetou Babel para ser o que tinha que ser. Entenda que este homem é símbolo de Satanás, muito embora a Bíblia o chama de Nimrod. E havia uma cidade, no centro da cidade havia uma torre, e eles edificaram a torre, e eles queriam um nome, para que o nosso nome seja conhecido e nós não sejamos mais esquecidos. Eles queriam grandeza, e na sua grandeza procuraram uma maneira própria de chegar ao céu. Ora, a Bíblia diz que Enoque andava lado a lado com Deus, e Deus para si o tomou. Mas eles não podiam andar lado a lado com Deus, então projetaram uma maneira. E é impossível alguém conseguir fazer algo se não estiver numa unidade. Por exemplo, um casamento não pode permanecer se não estiver unidade. Uma sociedade, numa empresa, não pode permanecer se não houver essa unidade. No Novo Testamento, o próprio Paulo, Cristo, diz que não pode andar dois juntos se um não estiver de acordo. É assim ou não é? E aí você vai observar que nessa torre, ela até hoje nunca foi parada de ser edificada. A cidade, a Bíblia diz, a cidade parou de ser edificada. Mas a Bíblia nunca disse que aquela torre parou de ser edificada. Aquela torre não para. Então, tudo que Deus manda edificar, de fato é bom. Deus manda edificar um casamento, é bom. Deus manda edificar os filhos na palavra, é bom. Tudo que Deus manda destruir também é bom. Por exemplo, Gideão, por exemplo, Deus disse: vai, destrói o altar do teu pai, destrói aquilo e aquilo outro. Aquilo que Deus manda destruir também é bom. O que não é bom é aquilo que construímos na ausência de Deus, aquilo que construímos segundo a nossa própria sapiência, aquilo que construímos mesmo sendo um ambiente para se falar de Deus, mas que Deus de fato não esteja naquilo. Porque eu posso edificar qualquer coisa e dizer: aqui é um lugar para Deus. Por exemplo, Saul, Deus disse: olha, destrói toda a cidade e não escapa nem os animais de lá. E Saul disse: não, vou pegar os animais que são gordos e eu vou edificar aqui para o Senhor. Mas Deus não estava naquilo, ainda que o homem estivesse edificando para Deus, porque ele estava fazendo um serviço para Deus, fora da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Então existe uma torre que começou a ser edificada. Lá quando o mundo começou, pós-dilúvio, logo após o dilúvio, uma torre começa a ser edificada. Essa torre, ela começa a ser construída, amém? E ela sobreviveu
todos os séculos da história. Todos os séculos da história, essa torre, ela tem sobrevivido. Impérios caem, Babilônia caiu. Este império que era Babel se torna o maior império que o mundo já viu, porque aqui é o berço de tudo. Babilônia se torna grande. Depois tem os medos e os persas, o próprio Daniel vai tratar. Ou seja, as nações, elas caíram, mas essa torre, ela continua sendo edificada. Eu vou já falar um pouco sobre ela, amém? Ela começa em Babel, que é a sede do que se tornaria Babilônia, e ela passa por Roma, ela passa pela reforma protestante, ela passa pelo pentecostalismo, ela passa pelo movimento anglicano, ela passa por todos os movimentos, e talvez ela está em nós hoje. Talvez ela está no meu coração, talvez ela está no seu coração, talvez ela está em muitas igrejas da mensagem, porque aquela torre física não é construída, mas a espiritual ainda hoje é construída. Então, irmãos, a maioria das pessoas, elas pensam que Babilônia, ela foi destruída, só que Babilônia é espiritual. Babilônia não pode ser destruída, é impossível Babilônia ser destruída enquanto este mundo existir, é impossível. Se você pega, eu desafio você, pegar, ou qualquer pastor da mensagem, pegar o livro de Apocalipse e olhar quem é a grande Babilônia que a Bíblia está registrando. Quem é? Você vai se surpreender que ela está falando lá de Jerusalém, está falando lá daquele povo lá, e sendo chamada da grande prostituta, da Babilônia. Leia o profeta Isaías também, que vai chamar a Babilônia, apontando para o momento. Não estou dizendo que Israel é a Babilônia no sentido que, eu estou dizendo que todas as vezes que eles saem da palavra, todas as vezes que eles passam por cima, eles são chamados de Babilônia, porque Babilônia é tudo aquilo que passa por cima da palavra. Babilônia é tudo aquilo que não aceita a doutrina do céu. Babilônia é tudo aquilo que edifica uma própria maneira de querer chegar ao céu sem ser de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, não aceita o assim diz o Senhor, mas aceita a própria mentalidade. Isso é a própria Babilônia. Então o edifício, ele até caiu, os edifícios físicos, mas o espiritual permanece até hoje. O espiritual permanece até hoje. Babilônia, irmãos, nunca foi apenas aquela simples torre. Ali era Babel, a base do que Babilônia é. Ou seja, o que Babilônia é? Uma cidade onde todos estão em unidade para quebrar o que a palavra de Deus ensina. Que estão edificando uma torre para chegar ao céu da sua maneira, e Deus tem dito, não chegará. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Babel, ele vai representar a maneira de pensar do homem. Babel simboliza uma unidade, aonde todos pensam uma forma de chegar ao céu, fora do padrão da palavra de Deus. Deus estabeleceu uma maneira provida, isso é Cristo Jesus. Se não houvesse Jesus morrido, nós estaríamos condenados à morte, porque nunca houve e nunca haverá uma outra forma, uma outra saída para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, a maneira de construir a própria forma de chegar a Deus, é o que Babilônia estabelece, é o que Babel estabelece, é o que essa unidade vai estabelecer. Então Babel vai simbolizar o homem tentando alcançar o céu, porém fora do assim diz o Senhor. Isso é Babel, é uma unidade, é onde todos estão numa unidade, que é aquilo que chamamos agora fugiu o nome, que todas as religiões vão se unir. Como é que é o nome? Agora fugiu. Como? Ecumenismo espiritual, aonde todas as religiões estão dando a mão. Em quê? Em passar por cima da palavra. E essa unidade é espiritual, é Babel. Eles são um só, estão em um só propósito. Deus disse que o povo é um só, e ainda que o povo esteja espalhado, e a confusão de línguas, ou seja, a confusão de religiões,
de dogmas e credos, e cada um pensando da sua maneira e da sua forma. Cada igreja tem sua própria doutrina, cada maneira, mas quando você vai olhar na palavra, agora mesmo, quando eu estava vindo do carro, eu estava lembrando, depois que o irmão Branham prega as eras e os selos, ele prega uma mensagem intitulada A Festa das Trombetas. E ele prega nas festas das trombetas, ele disse, Apocalipse 10:7 não tem nada a ver com o sétimo anjo que virá à terra, não. E ele começa a esclarecer coisas que até hoje o pessoal crê de maneira errada. E ele disse, a igreja sobe em Apocalipse 4, volta em Apocalipse 19, e ali é um dos anjos que irá trazer destruição ao mundo. Mas as pessoas não aceitarão, porque Babilônia é querer estabelecer sua própria maneira. Se você olhar na palavra, antes mesmo de eu ter lido essa mensagem, eu olhava na escritura e falava, não, a coisa aqui não fecha. Aqui o anjo está mostrando que é destruição. E aí depois, quando você toma os religiosos que tem sua própria maneira de pensar, você mostra para ele a passagem, eles vão trazer uma mensagem mais antiga e dizer, não, mas aqui o irmão Branham diz isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Que as pessoas elas não estão convencidas e não serão convencidas. Então sempre que o homem ele troca o assim diz o Senhor pelo que eu penso diferente, ele constrói, ele coloca um tijolinho espiritual naquela velha torre. Aquela velha torre está sendo colocada cada tijolinho espiritual, quando você começa a pensar diferente, quando você começa a dizer, não, mas eu não vejo dessa forma. Não importa o que eu vejo, não importa o que você vê, é o que a palavra de Deus ensina, amém? Então toda apostasia, escute bem, apostasia é deixar a palavra. Toda apostasia se inicia após o homem pensar que pode ajudar a Deus, pensar que pode auxiliar a Deus. Não, fazendo isso aqui eu estou ajudando a Deus. E aí nós passamos por cima do programa de Deus, aquilo que Deus desenhou, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus nos alertou. Porque essa era é a era de Laodiceia, e na era de Laodiceia não tem nada que se aproveite. Você tem que olhar para trás e dizer, olhar para trás e olhar as virtudes das eras passadas e aplicá-la nos dias de hoje, porque só tem engano, não tem um elogio de Deus nessa última era. E se não tem, eu não posso me gabar nada novo nessa era. Eu tenho que olhar para trás e dizer, meu Deus, o padrão está todo aqui estabelecido. E aí, quando nós tentamos ajudar a Deus, quando você acha que pode mudar o programa de Deus, aí você vai ver que a apostasia é estabelecida. É exatamente o que aconteceu em Babel. Ninguém queria, irmãos, abandonar Deus em Babel. Ninguém queria. Eles saíram do Oriente, saíram lá, estavam perto do Éden, não podia entrar no Éden, fizeram uma cidade, e rapaz, a gente não pode entrar lá na presença de Deus. Então vamos edificar uma cidade, nós vamos chegar na presença de Deus, vamos nos unir. E havia um homem que fez isso, chamado Nimrod, e a Bíblia chama ele de poderoso caçador. Poderoso caçador. O que ele era expert? Ele era expert em convencer pessoas de capacidade, de convencer pessoas que tinham qualidades, de convencer pessoas que tinham potencial. E é assim que Satanás faz. Ele começa a pegar as pessoas de potencial, sabe, e querer ali destruir antes que elas sejam ali, que elas conheçam a verdadeira palavra. Uma vez eu preguei sobre a maior prisão que existe. Vocês lembram? A penitenciária de Satanás. Só um minutinho, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Desculpe um pouquinho, tá, irmãos? É porque hoje eu tô com uma arritmia e às vezes ela bate forte. Nunca mais tinha dado assim desde ontem que ela começou a bater um pouquinho forte. Só um minutinho, tá? Desculpa. Louvado seja Deus. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Irmão, somente um pouquinho o microfone para mim, que aí eu forço menos aqui na voz. Então você vai ver que a serpente no Éden, ela também não tentou enganar ali. Não, ela não tentou dizer assim, olha, abandona o caminho de Deus. A serpente não fez isso. Nimrod não chegou a dizer, ei, vamos fazer um caminho para Satanás, não. Nimrod que diz, vamos alcançar uma maneira de chegar a Deus fora do assim diz o Senhor.
Porque Enoque andava lado a lado com Deus, e ele quis estabelecer uma maneira própria. A serpente no Éden, ela não quis dizer, olha, abandona a palavra. Ela disse, não é bem assim, não. Ele começa a tirar o peso, como eu disse na mensagem sobre equilíbrio, amém? E aí você vai ver que é justamente isso que destrói, é justamente isso que corrompe, justamente isso que afasta o homem de Deus. Foi isso que destruiu o Éden, foi isso que edificou ali a cidade lá de Babel. Só foi edificada porque houve primeiro uma queda, amém? Só porque houve uma queda. Então é isso que aconteceu com o rei Saul. Deus disse para Saul, Saul, faz igual teu irmão. Saul, faz isso, destrói a cidade, faz tal coisa. E o que Saul fez? Saul simplesmente começou a passar por cima, mas achando que estava fazendo algo para Deus. Isso é Babilônia, isso é Babel, isso é colocar um tijolinho espiritual naquela torre que quer chegar ao céu de qualquer maneira. E foi o que Saul fez, foi exatamente o que Saul fez, foi exatamente o que Uzá fez. A palavra diz, não toque na arca, mas ele quis ajudar Deus. A arca vai cair, se quebrar, tentou ajudar Deus. Às vezes nós tentamos ajudar passando por cima da palavra. Não, mas eu estou fazendo isso aqui para ajudar, mas a palavra está contra. Se estiver, não tente fazer, você está contra o programa de Deus. E às vezes nós passamos por cima de tudo isso aqui. Foi a mesma coisa que aconteceu com Nadab e Abiú. Olharam, tem que fazer o holocausto aqui, tem que acender o fogo, não tinha, vamos acender o fogo aqui, porque o do céu não veio. Ele tentou ir contra o programa de Deus. Se não veio do céu, porque não era para ser acendido, porque se vinha do céu para acender o incensário, se não veio é porque Deus não queria que eles acendessem. Mas eles foram ajudar. Não, nós temos que fazer para ajudar esse pessoal aqui. Estava fora do programa de Deus. E todas as vezes que nós passamos por cima, nós vamos tentar fazer um serviço fora da vontade de Deus. Nós vamos tentar agir da nossa maneira, achando que Deus está na frente. E Deus não está na frente de nada dessas coisas. Então a primeira coisa que Babel edifica não é a torre, é a própria cidade. Amém, irmãos? É a própria cidade, é a primeira coisa. E o que é a cidade? A cidade simboliza a ideia. A ideia, vamos passar por cima. Não é bem assim, não. A sociedade, a Bíblia precisa se modernizar. As coisas não é bem assim. É a ideia que contraria a palavra. É isso, é a primeira coisa, é uma ideia. E toda ideia, ela nasce na mente de alguém. E nasceu na mente de Nimrod, que representa Satanás, assim como Babilônia representa ali o mundo. E o rei do mundo é Satanás. Poderia aplicar tanto Nimrod quanto Nabucodonosor. E aí depois você vai ver que aquilo que nasce na mente começa com um dito, como diz o profeta, é um dito. Do dito, aquilo se torna uma tradição. As pessoas tradicionalmente começam a passar por cima e elas não sabem. Se você hoje falar assim, olha irmão, mas não é assim não. Ele, não, mas eu aprendi assim, meu pastor ensinou assim, que o pai dele era assim. E vai ficar assim, porque já começa lá de trás, aprendendo errado. Vocês estão entendendo? E aí depois de virar tradição, vira uma organização nicolaíta. É o homem que assume o papel do Espírito Santo, e ele começa a coordenar a igreja e dizer, vai ser assim, 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 outro, e muda a doutrina, sempre em sentido de facilitar, nunca em sentido de dizer, ei, o assim diz o Senhor é esse. É só no sentido de mundanizar. Então toda religião babilônica vai nascer justamente quando o homem quer se achegar a Deus, justamente passando por cima da palavra dele. E se eu passo por cima da palavra, eu não posso, de fato, dizer que eu estou servindo a Deus. Salomão disse assim, ele disse, não te estribes no teu próprio entendimento. Se você entende assim, ore a Deus, busque. Não te estribes, não ache que é desse jeito. Ore primeiro, tenha certeza, esteja certo de Deus. Porque se eu e você não estiver certo de Deus, irmãos, a coisa não vai. A coisa não anda. E eu volto a dizer, irmãos, eu posso hoje, não,
mas qualquer outro disse que você quiser, eu posso abrir várias e várias vezes que vários lugares foram chamados de Babilônia. E todas as vezes que é chamado de Babilônia é porque elas estão passando por cima da palavra de Deus. Então Babilônia pode ser qualquer religião, Babilônia pode ser igreja da mensagem, Babilônia pode ser qualquer lugar, porque a própria Jerusalém foi chamada de Babilônia. E às vezes nós passamos por cima da palavra e achamos ser igreja de Deus. E nós temos que tomar cuidado com Laodiceia. Laodiceia é perigoso. Laodiceia é uma era sorrateira, a era do direito dos povos. Todo mundo tem seus direitos, todo mundo está buscando seus direitos. E hoje, quando nós falamos a era do direito dos povos, hoje faz sentido quando nós dizemos assim, a era dos direitos. Você vê hoje como é que está. Quando a gente começou a pregar isso, não fazia sentido nenhum, né? Não parecia ter tanto direito, mas hoje todo mundo quer ter seus direitos. O homem diz que é mulher, e a mulher diz que é homem, e ela quer que você aceite aquilo, mesmo que ela não seja, mas quer que você aceite. E você tem que aceitar. Se você não aceitar, o negócio... Porque essa era é justamente isso, a era dos direitos. E a queda, irmãos, quando começa, é justamente quando o homem ele tenta fugir desse programa de Deus. Quando ele tenta fugir. Todas as vezes que o homem tenta fugir, ele pensa, eu tenho uma ideia. Eu disse para vocês uma vez que estava em São Benedito, um certo pastor disse que estava numa convenção das assembleias, e eles dizendo que as igrejas mais modernas, que era mais mundana, estava ganhando muitas almas, e eles não estavam mais batizando pessoas, e eles tinham que facilitar a doutrina para que as pessoas, senão estava difícil financeiramente para pagar a igreja, pastores. E um dos pastores se levantou e disse, olha, a minha igreja não, se vocês quiserem, lá combinaram, aceitaram. Aí ele se levantou e disse, aqui não, meu pai ensinou a doutrina e eu vou permanecer nela. Ou seja, eles não querem saber, irmãos, o cuidar das almas. O que eles querem saber é justamente se o sistema ainda está fazendo sentido financeiramente. É isso que eles querem saber. Então Nimrod era chamado de poderoso caçador, como eu disse. Satanás, ele é também um poderoso caçador. Ele vai caçar, irmãos, vai procurar os homens. Caçador não é pegar animais, não. Ele caçava os homens de autoridade. Vamos edificar uma cidade. Nós vamos ser a maior cidade. Nós vamos chegar no céu. Nós estaremos na presença de Deus. Ele foi poderoso em recrutar pessoas. E não é qualquer um, não. Recrutava pessoas. E era isso que ele era poderoso, em recrutar. Assim como Satanás é poderoso, irmãos, em recrutar pessoas, pastores, líderes que podem trazer o evangelho dele, né, de Satanás. Está recrutando, porque ele é poderoso em trazer essa unidade onde todos estão unidos contra a palavra de Deus. E isso é triste. Ele era poderoso em convencer multidões. E Satanás, ele sempre, irmãos, ele quis buscar pessoas eloquentes, pessoas de destaques, pessoas influenciadoras, né? Hoje inclusive chamam de influenciadores aqueles que vivem na internet, né? Quanto mais você vê que arrasta multidões, porque hoje as pessoas estão atrás de números. Se você entra numa live, tem 3, 4, você não está nem aí. Você vê uma nave, só não sabe nem quem é, olhou lá que tem 1 milhão, você, rapaz, tem 1 milhão aqui, tem alguma coisa boa. Você está olhando no número, você não quer saber o que tem ali não, deve ser alguém bom. E aí é assim, as pessoas seguem uma manada, irmãos. E Satanás sabia disso e disse, não, vamos edificar uma cidade. Essa cidade vai ser tão poderosa que todo mundo vai sonhar e vir para cá. É como no mundo religioso, as pessoas querem só estar na igreja, mas não querem a renúncia. E o evangelho é sinônimo de renúncia. Mas só querem se sentir pertencentes ao meio. E este meio traz uma falsa sensação de segurança. Mas eles estão tão distantes. E aí você vai ver que é isso que Satanás faz. Satanás escolheu, por exemplo, Balaão. Mas Deus escolheu Josué. Você vai ver que Balaão era conhecido, tudo. Josué era um homem simples, mas era puro. Amém? Você vai ver que Satanás escolheu Coré para se levantar contra Moisés. Mas Deus escolheu Moisés. Era manso, era humilde, era sincero. Então, a maneira que Deus escolhe não é aquilo que é visto do lado de fora, é o que ele vê por dentro. A maneira que Satanás escolhe é aquilo que ele olha o potencial e diz, isso aqui para mim vai ser uma ferramenta.
Porque dentro ele pode corromper, mas tendo capacitações externas, e Deus não busca capacitações externas, Ele busca um coração íntegro e reto. Tanto que eles são chamados os pequeninos do Senhor. Não são grandes, são pequeninos mesmo. As melhores qualidades do homem é o próprio Espírito Santo do homem. Paulo diz isso, para que o homem não se glorie do que ele é, mas reconheça que a grandeza está no vaso de barro. Amém? Então, enquanto a torre crescia, o céu permanecia em silêncio. Estava em silêncio, cidade unida, mais gente, e o céu em silêncio. Quando começaram a edificar a torre, Deus olhou e disse: ei, o povo é um só, se uniram mesmo para passar por cima da palavra, e Deus confundiu as línguas, de modo que um pediu uma coisa, outro dava outra. Você vai num lugar e conversa com outro, um crê de um jeito, outro do outro, cada um com uma doutrina diferente. Eles não conseguem fazer da sua forma, no sentido dessa unidade. É uma unidade espiritual para passar por cima da palavra, mas naquilo que passa por cima, nenhum combina com o outro. Cada um tem a sua própria fórmula do tijolo profano. E as pessoas começam a profanar, justamente, irmãos, porque não enxergaram o que realmente as Escrituras dizem. A torre, ela tinha sim popularidade, tinha. Religiões, quanto mais mundana, mais popularidade ela terá, pode ter certeza. Ela será grande, ela será bem vista. Tem aquela igreja Bola de Neve, não é isso? Você vê que é um mundanismo, mas ela é grande, né? Até o pastor fundador teve uma confusão lá agora, recente. Mas é assim, quanto mais o sistema ele fala do mundo, mais ele terá reconhecimento. Quanto mais a igreja ela é simples, menos ela será visível, menos. Só que Deus não busca visibilidade humana. Deus nunca buscou. Você pega lá de Gênesis até Apocalipse, você pode procurar que o povo dele sempre foi humilde. Estava lá nas cavernas, enquanto os outros edificavam cidades, tá? Só ler lá Gênesis. Edificavam cidades, eles estavam lá nas cavernazinhas. Os outros já faziam facas, facões e tudo mais, os outros estavam lá ainda, sabe? Porque a vida era outra. Hoje, você pode comparar, que a igreja sempre foi, e o peso que muitos estão sentindo, você vai ver, o mundanismo, a tecnologia está entrada, nós estamos seguindo a mesma geração de Caim, no sentido de estar participando de tudo quanto é modernidade tecnológica, e nós perdemos aquilo que nós tínhamos, que era andar com Deus, estar na viração de cada dia com Deus, estar buscando Deus, aquela vida simples, mas tão cheia de Deus. Nós estamos perdendo justamente porque nós estamos adotando aquilo que pertence aos homens, não a descendência dos filhos de Deus, mas a descendência dos filhos dos homens. E às vezes nós passamos por cima, e aí nós perdemos a sede por Deus, nós perdemos o ânimo, e aí você vai ver que justamente Deus confunde essas línguas, irmãos, para que você, para que nós pudéssemos entender, irmãos, o que é realmente a palavra nos diz, nos ensina, porque o Espírito Santo jamais vai trabalhar com contradição, o Espírito Santo jamais vai te inspirar a contradizer a palavra. O Espírito Santo vai te ensinar a dizer: não, mas aqui é a palavra. E não quer dizer que você nunca vai estar errado, quer dizer que mesmo que você esteja errado, você sempre vai crescer. Você sempre irá crescer enquanto você estiver na presença dele. Amém? Então a nova torre de Babel chama-se religião nicolaíta. A nova torre de Babel não é uma simples torre lá em Babel. É torre na China, é torre no Japão, é torre em Vargem Grande, é torre em Itapecuru, são várias torres, cada um com a sua própria fórmula de tijolo espiritual, cada um com seus próprios credos, com seus próprios dogmas, com suas próprias doutrinas, e quando você vai procurar uma correspondência bíblica, não existe. Por exemplo, Trindade, 40 autores bíblicos, você já viu pelo menos um dizer alguma coisa parecida, que Deus é uma essência em 3 pessoas? Você já viu alguma coisa parecida? Não existe. Que Deus é uma essência comum a 3 pessoas. Em Deus há 3 quens, como se Deus fosse um corpo com 3 cabeças. Não existe nada disso. Há um grande filósofo e teólogo americano, é vivo até hoje,
esqueci o nome dele agora, William Lane Craig, é vivo, escreve muitos livros contra o ateísmo. Ele diz que a maior comparação que ele já fez, e a mais, ele diz, tá, tanto no livro quanto está no YouTube, ele diz que a maior comparação da Trindade que ele tem é contra Cerberus. Quem sabe quem é Cerberus? Cerberus é o cão da mitologia grega, que é guardião do inferno, é um cachorro com 3 cabeças. E aí ele diz, é um cão com 3 caninos, ele chama, na tradução ele fala caninos, né? Mas 3 bocas, e é um só corpo, é um só Deus, mas com 3, irmãos, que comparação, irmãos. Comparando Deus com um cachorro guardião do inferno. E ele fala no livro, ele fala e diz, olha, até hoje eu nunca vi uma analogia que melhor explica. E hoje ainda as pessoas acreditam que essa doutrina existe. O próprio Jesus de São João, Apocalipse 17, versículo 3, diz o oposto disso. Mas as pessoas tendem a passar por cima. Então, Jesus, ele nunca fundou religiões, Jesus nunca fundou o sistema, mas ele deixou a palavra dele. E eu vos dou a minha palavra, ele diz. Um novo mandamento vos dou. Aí quando você vai olhar o que é o novo, não tem nada novo. É novo mandamento, mas não é nada de novo de ensinamento. Por quê? Porque o mandamento é você amar o próximo como você ama a Deus. E todo o resumo da lei está em 2 mandamentos. É assim, não é que ele diz? Aí Paulo, porque Jesus, quando ele veio aqui, ele veio, isso é Gálatas capítulo 4, Paulo diz isso, versículo 4 e 5. Ele veio debaixo da lei para cumprir a lei. Desculpa, às vezes eu estou dando uma pausa por causa que a gente está forte. Para cumprir a lei. Se ele veio para cumprir a lei, então ele veio para os seus, para os judeus. E Paulo também diz, ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele veio para os judeus. Ele veio como um cumpridor da lei para resgatar aqueles que debaixo da lei estavam. Mas aqueles que debaixo da lei estavam não aceitaram. E a salvação é dada para todos quanto o recebem. Porém, quando Paulo vem, ele tem agora o evangelho para os gentios. Ora, se Jesus veio para os seus, de tal maneira que aquela mulher filisteia foi ter com Jesus, e ele nem quis ouvi-la, e aí Pedro disse, Senhor, ela está correndo atrás de ti, de menos despede ela, e disse, não é lícito pegar os pães dos filhos, que era para dar para os filhos, e dar para os cachorrinhos, porque o povo ali não tinha convicção. Olha, o próprio Jesus, quando morre e ressuscita, disse, prega primeiro em Jerusalém, e depois nos confins da terra, porque existia uma ordem específica. Então, como, a partir de que eu ia ter o evangelho aos gentios, a nós? Aí vem Paulo, que Deus o estabelece como apóstolo, doutor, amém? Como a luz dos gentios, isso é Timóteo, deixa bem claro acerca disso. E Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que de mim é anunciado, eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas revelação de Jesus Cristo. E ele não para aí não, ele diz, mas se eu, apóstolo, se um de nós, apóstolos, ou se um anjo do céu pregar um evangelho que vai além do que eu preguei, é maldito. Eu não tenho condições de trazer nenhuma doutrina que vai além do que Paulo ensinou. Paulo estabeleceu toda a doutrina dos gentios, tanto que Paulo vai falar de roupa, Paulo vai falar das palavras lançadas do coração, Paulo vai falar da ordem do culto, não é isso? De falar em línguas, dos dons espirituais, como operar os dons, da oração por imposição de mão, para não precipitar a mão em orar por alguém, quando fala orar no sentido de estabelecer alguém como uma liderança. Tudo isso ele está ensinando, todo o padrão, sem faltar nada, sem faltar nada. E o padrão está estabelecido, irmãos. Aquele é o próprio cristianismo. Então nós não precisamos de torres. Nós não precisamos subir a um alto lugar para ser visto. Nós não somos uma cidade, não. Nós somos o corpo místico de Jesus.
Então tem um aqui, tem um em Itapecuru, tem um lá no confim da terra, tem outro lá para o Japão, e tem outro não sei para onde, e todos estão crendo na mesma doutrina, e todos estarão crendo na mesma mensagem, e todos estarão crendo no mesmo princípio. E aí nesse tempo do fim nós somos a resistência. Tudo está caindo aos pedaços, tudo está se deteriorando, tudo está caindo. Eu não lembro agora, irmãos, uma vez eu trouxe um estudo para vocês, e eu trouxe um parágrafo onde Deus mostrou para o irmão Brano que no tempo do fim, as igrejas da mensagem estavam caindo aos pó, caindo nicolaísmo e outras coisas, e ele disse que ficou surpreso. Na época, eu não sei se vocês lembram, quem lembra? Eu trouxe aqui escrito, li, mas não lembro agora a referência, sabe? Ele ficou surpreso, meu Deus, mas eu pensava que esse povo, mas vai voltar para a casca do ovo de novo, e se nós não cuidar, nós vamos estar do mesmo jeitinho. Então o que nós precisamos, irmãos, é ter zelo pela palavra. Amém? Irmãos, que nós não viemos passar por cima da palavra, amém? Que nós não viemos. As nossas boas intenções não nos dão razão para passar por cima da palavra. Se você pega Juízes, se você pega o exemplo de Uzá, estava ali, Davi manda fazer uma arca nova, a igreja estava em festa porque ia receber a arca, o boi tropeça numa pedra e Uzá segura a arca para não deixar cair. A intenção era boa, mas a palavra não lhe permitia agir com boa intenção, ainda que boa intenção, mas se é fora da palavra, a palavra de Deus permanece em última instância. Então nós devemos temer a palavra, nós devemos obedecê-la, para que o céu seja alcançado por nós pela misericórdia do Altíssimo. Amém? Desculpa, eu vou ter que encerrar mais cedo hoje, tá bom, irmãos? Hoje está mais difícil de eu pregar um pouquinho, amém? Mas eu espero que os irmãos tenham entendido, amém? Vamos orar, irmãos, vamos orar.